Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Natália da Realiza Mundo Intercâmbio e no vídeo de hoje eu vou contar como é o dia a dia na escola durante o intercâmbio. Se você tem vontade de saber e tirar todas as dúvidas, vem comigo! Muita gente me pergunta como é a rotina das escolas durante o intercâmbio. E hoje eu vou te contar todos os detalhes. Como são as aulas, os horários, os professores, os alunos, o ambiente das escolas e, claro, o que eu mais gostei e também o que eu achei diferente. Eu já mostrei aqui no canal como foi todo o meu planejamento para o intercâmbio no Canadá, que eu fiz em 2018, né? Eu fiquei um mês em Toronto. E se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui na descrição o link para que você possa acompanhar. Inclusive, já vou pedir a você para curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal para que ele possa crescer cada vez mais e atingir outros futuros intercambistas que têm esse sonho de embarcar nessa experiência que é incrível. Contando um pouco como é o primeiro dia, né? Como é a chegada na escola. Eu já dou uma dica bônus de início. Procure chegar pelo menos 30 minutos antes do horário combinado. Até porque tudo é muito novo, né? Então pode acontecer de pegar o metrô errado, um ônibus errado, de pegar o sentido errado, porque é super normal, tá? Então tente chegar com pelo menos meia hora antes do início das aulas, porque as escolas elas são bem pontuais e isso é muito importante. E também para que você não chegue ali tão eufórico no primeiro dia e você possa fazer tudo de forma bem tranquila, tá? Na escola que eu estudei, ela era muito bem localizada, eu consegui chegar alguns dias antes do início da minha aula, então eu fiz o percurso da casa até a escola, então eu já sabia mais ou menos onde ela ficava, mas mesmo assim, eu cheguei 30 minutos antes no meu primeiro dia de aula, tá? O primeiro dia de aula ele é muito bacana, porque é um momento de integração ali, né? É um momento que você conhece os professores, você conhece os funcionários da escola, você tem contato com outros estudantes que também estão chegando ali junto com você e até mesmo aqueles outros que já estudam há mais tempo na escola, é bem legal. Então, no primeiro dia de aula, as escolas elas fazem ali um teste de nivelamento para saber a turma e o nível que você vai ficar. Claro que muitas dessas escolas já fornecem esse teste de forma online, porém no primeiro dia você vai fazer o teste, nem que seja da fala, né, para saber realmente como é que tá o teu nível e você ficar na turma adequada, né? Então, na escola que eu estudei, eu fiz toda a parte gramatical e a parte da fala ali no primeiro dia, né? E já fui direcionada para a turma exata que eu iria ficar. Além disso, a escola ela fez uma reunião com todos os alunos novos para mostrar como era a estrutura da escola, né? A escola que eu estudei, ela tinha 3 andares, era um prédio inteiro da escola, então era bem bacana, tinha recepção, com o funcionário ali 24 horas disponível para o estudante. Tinha, inclusive, funcionários que falavam português para dar esse suporte para o estudante que chega no destino sem nenhum conhecimento, e eu achei isso bem bacana. A maioria das escolas espalhadas pelo mundo todo, ela tem esse funcionário para dar suporte, né? Mas mesmo que não tenham, eles auxiliam de alguma forma o estudante, você não vai ficar sem entender nada, tá? Além disso, a escola ela fez um walking tour, ela deu uma volta ali aos arredores da escola para mostrar aos alunos onde tinha lojas, shoppings, restaurantes, pontos turísticos, onde eu podia comprar o passe de ônibus, por exemplo, e aquele momento ali de interação fora da sala de aula, que era bem legal e foi um dos momentos bem bacanas. Uma dica, né, que eu dou é que você realmente vá com a mente aberta para esse primeiro momento. Eu sei que é tudo muito novo, mas é uma experiência que você não vai esquecer nunca. Muita gente também me pergunta como é essa interação com estudantes de outras nacionalidades. Na escola que eu estudei, eles recebiam estudantes do mundo inteiro e na sala de aula que eu fiquei, mesmo eu tendo um nível básico na época, eu fiquei com alunos que eram brasileiros também, mas só pode falar inglês, lembra? Então, na sala de aula, mesmo com brasileiros, a gente só pode falar inglês. Também tinham colombianos na minha sala, japoneses, coreanos, acho que só. Então, é uma forma de você interagir com os estudantes. E uma coisa que eu achei bem legal é o momento da sua troca cultural.
você mostrar um pouquinho da sua cultura e poder aprender sobre a cultura do outro, isso é o que marca o intercâmbio de uma forma muito positiva. Inclusive, eu tenho até hoje contato nas redes sociais com muitos dos estudantes que fizeram intercâmbio comigo na época, não só os brasileiros, mas os coreanos, a japoneses, a colombiana, né? E é uma forma também de continuar essa prática do inglês, porque você pode combinar uma chamada de vídeo, você pode continuar ali, ó, enviando mensagens. Então, essa interação ela é muito bacana. Quando os professores passam atividades em grupos, você tem que fazer essas atividades com os outros estudantes, então também tá ali aprendendo um pouquinho, né, e praticando mais o inglês. Além disso, a escola que eu estudei, ela tinha atividades extras além do horário da minha aula. Então, eu tinha 5 horas de aula por dia e a escola disponibilizava 2 vezes na semana, 1 hora a mais para quem quisesse ficar para praticar a conversação. Ela tinha um clube de conversação, mas ela também tinha clube de leitura, né? E tinham outras atividades. As escolas, elas apresentam essas atividades extras no primeiro dia de aula, tá? Para todos os alunos. Além dessas atividades que seja para o estudo, eles também fazem atividades de lazer, né? Então, a escola, ela oferece um cinema ou um ping-pong, se a escola tiver uma estrutura que tenha essa sala de jogos, também é bacana. Ou algumas delas apresentam ali no quadro da recepção as atividades de visita a pontos turísticos e até mesmo viagens nos finais de semana. Então, é uma forma cada vez mais de você praticar o inglês e de interagir com pessoas de várias nacionalidades. Falando agora um pouquinho da rotina das aulas, né? Depois de todo aquele momento de interação, quando iniciam as aulas, você já está na turma adequada, dentro do teu nível, né? A escola que eu estudei, eu tinha uma carga horária um pouco mais intensiva, porque era o objetivo principal do meu intercâmbio. Então, eu tinha aulas de segunda a sexta, 5 horas de aula por dia, né? Eu tinha 2 professores, um na parte da manhã e outro na parte da tarde. As aulas, elas são bem dinâmicas, os professores, eles fazem com que todos os alunos participem, então, mesmo aquele mais envergonhado, ele vai fazer com que você participe ali e possa, claro, aproveitar ao máximo, né, ter esse desenvolvimento no idioma, que é o objetivo principal do intercâmbio. Na parte da manhã, o meu professor focava muito na parte da gramática, né, então tinha muitas leituras, tinha parte de estrutura gramatical mesmo, mas tinha aquela parte da conversa, porque, claro, você tá falando e ouvindo o tempo inteiro em inglês. Na parte da tarde, a professora que eu tinha, ela era um pouco mais dinâmica e ela envolvia a turma de forma diferente, porque as aulas eram muito mais voltadas para a conversação. Então, sempre tinha ali alguma apresentação para ser feita, né? Sempre tinha algum trabalho de grupo, e isso era o que eu achava mais legal, porque eu sempre gostei muito de trabalhar com várias pessoas, fazer aquelas atividades em grupo, tá? As aulas, elas são sempre trabalhando ali as 4 habilidades do inglês, então vai ter muita leitura, vai ter muita escrita, muita fala e muita audição. Então, isso é bem bacana para o desenvolvimento, tá bom? Além disso, a escola que eu estudei, os professores, tanto da manhã quanto da tarde, passavam homework. Isso mesmo, você tem atividades de casa para entregar no dia seguinte. Então, após as aulas, nada de só ir para balada. Tem que fazer as atividades, porque é uma forma de você colocar ali, né, no papel as suas dúvidas, colocar que você realmente aprendeu o que foi passado na sala de aula. Como eu tinha 5 horas de aula por dia, eu tinha alguns intervalos ali entre uma aula e outra, para poder ir no banheiro, beber água, respirar um pouco, e tinha ali em torno de 30 minutos para o meu horário de almoço. Como a escola, ela fica muito bem localizada, ela tinha ao redor da escola vários restaurantes, com todo tipo de comida que você pudesse imaginar. Então, sempre nesses 30 minutinhos, ou algum estudante sai para comer, ou até mesmo leva da casa, tá? Prepara alguma coisa e come lá. A escola ela tem uma área com micro-ondas para você esquentar a sua comida, tem ali as máquinas de snacks e de refrigerante, suco, se você quiser comprar. Ou você pode, claro, sair da escola e ir para algum restaurante, comer alguma coisa fora, algum lanche. Então, isso fica realmente livre para o estudante. Eu normalmente saía para comer num restaurante próximo, tá? E era uma forma também de pegar um sol. Na época que eu fui era inverno, então a gente saía bem aquecido. Então tem ali toda uma estrutura ao lado da escola.
Algumas escolas, elas oferecem lanchonetes dentro, né, para que o estudante possa comprar ali dentro mesmo e não ter que sair. Então, realmente é algo que fica a critério do estudante. Então, você tem os intervalos, tanto aquela pausa pequena para poder ir no banheiro, beber uma água, como a pausa um pouco maior, que é realmente para o almoço, no meu caso, que eu tinha turno manhã e tarde. Uma diferença que nós sentimos quando fazemos intercâmbio, quando comparamos ali com a nossa escola de idiomas no Brasil, com o intercâmbio fora, é justamente essa imersão. No Brasil, nós costumamos ter ali 1 hora de aula, 2 horas de aula na semana, né? E no intercâmbio, você vai ter no mínimo 3 horas de aula por dia. Então, você vai ter uma imersão maior, né? Ter um contato maior com o idioma. No Brasil, quando nós saímos do cursinho de inglês ou de outro idioma que nós estudamos, ao redor, tudo nosso está em português, porque é o nosso idioma oficial. Quando você vai para o intercâmbio, quando você sai do seu país e vai para um país de língua inglesa, por exemplo, você, além da sala de aula, você sai e tem um contato ainda com o inglês. Então, essa evolução, ela acontece de forma mais rápida, porque 24 horas por dia você vai precisar ler em inglês, ouvir em inglês, falar em inglês. Então, tudo isso faz com que você evolua, né? Com que você aprenda e realmente desenvolva o idioma ali 24 horas. Então, essa é uma grande diferença entre estudar o idioma no Brasil e fazer o intercâmbio. É super importante você saber que no Brasil, se você tá fazendo um curso de inglês, né, que você tá estudando, se você faz um intercâmbio, você vai complementar, você vai aprimorar o seu aprendizado. E claro, uma coisa que eu vou te dizer sempre, todo mundo que conversa comigo, eu falo: não deixe de estudar quando você retornar do seu intercâmbio, tá? Continue, porque no Brasil nós temos essa diferença do ao redor não ser em inglês. Então, aquilo que a gente não pratica, a gente pode acabar esquecendo. Então, é importante que você, além do intercâmbio, continue as suas aulas de inglês, continue a praticar e a desenvolver cada vez mais o idioma. E uma dica que eu vou dar para você, futuro intercambista: não tenha medo de falar inglês, não tenha medo de errar, né? Vá para o intercâmbio com a mente aberta, tanto para o aprendizado, quanto também para essa troca cultural, conhecer estudantes, fazer novos amigos, né? Carregar ali, ó, a mochila de experiências, que com certeza vai ser algo que vai mudar a sua vida, tá bom? Então, não deixe de viver essa experiência, é algo que eu falo com muito carinho, que foi uma experiência que mudou a minha vida, né? Então, é algo que eu gosto muito. E claro, se você tem vontade de fazer intercâmbio, tem dúvidas, quer entender mais, deixa aqui, ó, nos comentários a tua dúvida, que eu vou te chamar, eu vou compartilhar com você e te ajudar a planejar esse intercâmbio, tá? Então, mais uma vez, curta esse vídeo, compartilhe e, claro, vem realizar o teu sonho conosco.